Olá, alunos! Eu vou responder agora o item 3 da aula 5. A figura abaixo mostra um polígono desenhado em uma malha quadriculada em que todos os quadrinhos têm o mesmo tamanho e o lado de cada um deles corresponde à unidade de medida de comprimento. Então, cada lado eu vou chamar de uma unidade. Duplicando-se as medidas dos lados desse polígono, o perímetro do novo polígono ficará dividido por 2, dividido por 4, multiplicado por 2 ou multiplicado por 4. Essa questão não tem o que fazer. Por quê? Porque o perímetro é a soma dos lados do polígono. E se eu estou duplicando as medidas dos lados, o seu perímetro também vai ficar duplicado. Podemos ver aqui um exemplo. Se tivermos aqui um quadrado e outro quadrado, onde o lado do primeiro quadrado vai ser 1 centímetro e o lado do segundo quadrado for 2 centímetros, for duplicado, o que vai acontecer com o perímetro do primeiro? Vai ser 1, 2, 3, 4, vai ficar 4 centímetros. E o que vai acontecer com o perímetro do segundo quadrado, onde o seu lado foi duplicado? Vai ficar 2, 4, 6 e 8. Vai ficar 8 centímetros. Então está aqui. Se o lado do quadrado for duplicado, o perímetro também vai ser duplicado. Então não tem o que fazer nessa questão. Mas, se mesmo assim você não ficar convencido que duplicando as medidas dos lados desse polígono, o seu perímetro vai ficar multiplicado por 2, mesmo assim eu vou fazer. Então vamos lá. Quanto é que mede esse lado? 1, 2, 3, 4. Vai ficar 4 unidades. Esse outro lado, 1, 2, 3, 4. Aqui não é um lado desse quadrinho, mas ele vai ser uma diagonal. Então eu vou colocar um D. Aqui eu vou colocar o U de 4 unidades. 4 unidades. E aqui eu vou colocar um D, porque ele é a diagonal desse quadrinho. 1, 2, 2 unidades. Aqui vai ser uma unidade. Temos aqui mais uma diagonal. E tem 1, 2, 3, 3 unidades. Agora, para calcular o perímetro, é você somar a medida dos seus lados. Vou somar as unidades, os lados do quadrinho. 4, 8, mais 2, 10, 11 e mais 3, 14. Então vai ficar 14 unidades. Só que tem esses dois aqui, essas duas medidas, que corresponde à diagonal. E são duas diagonais. Então vai ficar uma, duas, vai ficar duas diagonais. Então o perímetro desse polígono é 14 unidades mais duas diagonais. E agora, o que vai acontecer quando duplicar as medidas dos lados? Lógico que o seu perímetro vai ficar multiplicado por 2. Eu só vou mostrar. Então, o polígono, cada lado vai ficar multiplicado por 2. Se esse lado mede 4 unidades, ele vai ficar 8 unidades. Mais, aqui é 4 unidades, duplicando vai ficar 8 unidades. Mais, vou pegar só as unidades. 2 unidades, multiplica por 2, vai ficar 4 unidades. Uma unidade, vai ficar 2 unidades. Mais, aqui tem 3 unidades, então vai ficar 6 unidades. Mais as diagonais. Aqui eu tenho uma diagonal, duas diagonais. E multiplicando, vai ficar 4 diagonais. Vou colocar aqui embaixo. Agora eu vou somar aqui os termos semelhantes. Vou somar as unidades. 8 mais 8, 16, mais 4, 20. Mais 2, 22. E mais 6 vai ficar 28. Ficou 28 unidades. Mais 4 diagonais. Aqui já dá para você perceber que o perímetro ele ficou multiplicado por 2. 14 unidades, multiplicando por 2, vai ficar 28
unidades. E mais duas diagonais, e multiplicando por 2 vai ficar 4 diagonais. Agora, para ficar bonito, para mostrar que esse perímetro foi multiplicado por 2, eu vou colocar o 2 em evidência. Eu vou colocar o 2 em evidência, abre parênteses, e você faz o seguinte: 28 dividido por 2 vai ficar 14 unidades. Mas, se eu pegar o 4 e dividir por 2, vai ficar 2, vai ficar 2 diagonais. Então, temos aí, esse perímetro era 14 unidades mais 2 diagonais. Temos aqui 14 unidades mais 2 diagonais. E isso corresponde ao perímetro do polígono. E esse perímetro do polígono, ele está multiplicado por 2. Ele é 2 vezes a 14 unidades mais 2 diagonais, ou seja, 2 vezes o valor do perímetro do polígono. Então, essa questão, quando você vê que os lados foram multiplicados por 2, o perímetro também vai ser multiplicado por 2. Nem precisa fazer isso tudo, eu só fiz para mostrar.